Leitura do primeiro livro de Reis, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. 1 Reis, capítulo 9. E sucedeu quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e todo o desejo de Salomão, os quais ele se agradou em fazer, o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido a ele em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim. Eu consagrei esta casa que tu edificaste para ali colocar o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. E se tu andares diante de mim como Davi, o teu pai, andou, em integridade de coração e em retidão, para fazer segundo tudo que tenho ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, o teu pai, dizendo: Não te faltarás um homem sobre o trono de Israel. Se vós, porém, insistirdes em se desviar de me seguir, vós e os vossos filhos, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, os quais coloquei diante de vós, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eu cortarei Israel da terra que eu lhes dei, e esta casa, que santifiquei para o meu nome, lançarei da minha vista. E Israel será um provérbio e um escárnio no meio de todo o povo. E nesta casa que é elevada, cada um que passar por ela ficará atônito, e assobiará, e dirão: Porque o Senhor fez assim à sua terra e a esta casa? E eles responderão: Porque eles abandonaram o Senhor seu Deus, que retirou os seus pais da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos, quando Salomão havia edificado as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, Hirão, rei de Tiro, havia fornecido a Salomão as árvores de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Que então o rei Salomão deu a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. E Hirão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe havia concedido, e elas não lhe agradaram. E ele disse: Que cidades são estas que tu me tens concedido, meu irmão? E ele as chamou de terra de Cabu até este dia. E Hirão enviou ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a razão do tributo que o rei Salomão levantou, para edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e a muralha de Jerusalém, e Azor, e Megido, e Gézer. Porque Faraó, o rei do Egito, havia subido e tomado Gézer e a queimado com fogo, e matou os cananeus que habitavam na cidade, e a deu como presente à sua filha, esposa de Salomão. E Salomão edificou Gézer e Bet-horon debaixo, e Baalate e Tadmor no deserto na terra, e todas as cidades de armazenamento que Salomão tinha, e cidades para as suas carruagens, e cidades para os seus cavaleiros, e aquilo que Salomão desejou edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. E todas as pessoas que foram deixadas dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, os quais não eram filhos de Israel, os seus filhos que foram deixados depois deles na terra, os quais os filhos de Israel também não foram capazes de destruir por completo, sobre aqueles Salomão lançou um tributo de trabalho servil até este dia. Todavia, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos. No entanto, eles eram homens de guerra, e os seus servos e os seus príncipes e os seus capitães, e soberanos das suas carruagens e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam acima do trabalho de Salomão, 550, os quais dominavam sobre o povo que executava a obra. Contudo, a filha de Faraó subiu da cidade de Davi até a sua casa, que Salomão havia edificado para ela, e então edificou a Milo.
E 3 vezes por ano Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar que ele edificou para o Senhor, e ele queimou um incenso sobre o altar que estava diante do Senhor. Assim ele concluiu a casa. E o rei Salomão fez uma armada de navios em Ezion-Geber, o qual está ao lado de Elate, na costa do Mar Vermelho, na terra de Edom. E Hirão enviou na armada os seus servos, marinheiros que tinham conhecimento do mar, com os servos de Salomão. E eles chegaram em Ofir, e retiraram de lá ouro, 420 talentos, e o trouxeram para o rei Salomão. Primeiro Reis, capítulo 10. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. E ela veio até Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos que carregavam especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E quando chegou diante de Salomão, ela conversou com ele sobre tudo que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. Não houve coisa alguma ocultada da parte do rei, da qual ele não lhe tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, e o alimento da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual ele subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: Foi um relato verdadeiro que eu vi na minha própria terra dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia eu não cria nas palavras até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que nem a metade me havia sido contada. A tua sabedoria e prosperidade exercem a fama que eu ouvi. Felizes são os teus homens, são os teus servos, os quais estão sempre de pé diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso te fez rei, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma provisão muito grande de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais ali chegou tal abundância de especiarias como estas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também a armada de Hirão, que trouxe ouro de Ofir, trouxe de Ofir grande abundância de árvores de almugue e pedras preciosas. E o rei fez das árvores de almugue pilares para a casa do Senhor e para a casa do rei. Também harpas e saltérios para cantores. Nunca chegou ali árvores de almugue semelhantes, tampouco foram vistas até este dia. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o seu desejo, tudo o que ela pediu, além daquilo que Salomão lhe deu da sua dádiva real. Assim ela se volveu e foi para sua própria terra com os seus servos. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 676 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha dos mercadores e da circulação dos mercadores de especiarias e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shekels de ouro iam para um broquel. E ele fez 300 escudos de ouro batido, 300 libras de ouro iam para cada escudo. E o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de mafir e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus e o topo do trono era redondo por trás, e havia apoios nos 2 lados do lugar do assento, e 2 leões de pé ao lado dos apoios, e 12 leões de pé de um lado e de outro lado sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata, esta não era valorizada nos dias de Salomão. Porquanto o rei tinha ao mar uma armada de Tarsis com a armada de Hirão.
Uma vez a cada 3 anos, a armada vinha de Tarsis trazendo ouro e prata, marfim e búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra procurava Salomão para ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armadura, e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades das carruagens e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros ele fez em abundância para serem como os sicômoros que estão no vale. E Salomão teve cavalos e fios de linho trazidos do Egito. Os mercadores do rei receberam o fio de linho no preço. E uma carruagem subia e saía do Egito por 600 shekels de prata e um cavalo por 150. E assim para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria, eles os retiravam pelos seus meios. Primeira Reis, capítulo 11. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. E ele teve 70 esposas, princesas e 300 concubinas. E as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. E acerca disto, lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses, no entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e o darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi, o teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, a qual tenho escolhido. E o Senhor levantou um adversário para Salomão, Hadade, o Edomita. Ele era uma semente do rei em Edom. Porque sucedeu quando Davi esteve em Edom, e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo macho em Edom. Por 6 meses Joabe permaneceu ali com todo Israel, até ter destruído todos os machos de Edom. Que Hadade fugiu, ele e alguns edomitas dos servos dos seus pais consigo, para entrarem no Egito, Hadade sendo ainda uma pequena criança. E eles se levantaram de Midian e vieram a Parã. E tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito até Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe determinou provisões e lhe deu terra. E Hadade achou grande favor à vista de Faraó,
de modo que ele lhe deu por esposa a irmã da sua própria esposa, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe gerou Genubate, o seu filho, o qual Táfnis amamentou na casa de Faraó. E Genubate esteve na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. E quando Hadade ouviu no Egito que Davi dormira com os seus pais e que Joabe, o capitão do exército, estava morto, Hadade disse a Faraó: Deixa-me partir para que possa seguir o meu próprio país. Então Faraó lhe disse: Mas o que te faltou comigo para que procures ir para o teu próprio país? E ele respondeu: Nada. Todavia deixa-me ir de qualquer forma. E Deus lhe levantou um outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, o qual fugiu do seu senhor, Hadadézer, rei de Zobá. E ele reuniu consigo homens e se tornou capitão sobre um bando quando Davi matou os de Zobá, e eles foram para Damasco e nela habitaram e reinaram em Damasco. E ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão, além do mal que Hadade fez. E ele detestou Israel e reinou sobre a Síria. E Jeroboão, o filho de Nebate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E esta era a causa pela qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Milo e reparou as brechas da cidade de Davi, o seu pai. E o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente. E Salomão, vendo no moço que ele era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho. E ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei 10 tribos para ti. Mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon. E não andaram nos meus caminhos para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Todavia, não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da mão do seu filho e darei a ti, a saber, 10 tribos. E ao seu filho darei uma tribo para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. E te tomarei, e tu reinarás segundo tudo que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel. E o serás se tu atentares a tudo que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, que serei contigo, e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei para ti Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão, e Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. E o restante dos atos de Salomão, e tudo o que ele fez, e a sua sabedoria, não estão eles escritos no livro dos atos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E Salomão dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Primeiro Reis, capítulo 12.
E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, o filho de Nebate, ouvido isto, pois estava indo no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamá-lo. Veio com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai e do seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: Parte por mais 3 dias, depois retornai a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele vivia, e disse: Como vós me aconselheis para que eu possa responder a estas pessoas? E eles lhes falaram, dizendo: Se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão os teus servos para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele e que estavam de pé diante dele. E disse-lhes: Que conselho vós dais para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: O teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim tu dirás a eles: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no 3º dia, como o rei lhe havia ordenado, dizendo: Retornai a mim no 3º dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero, e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado, e falou-lhes segundo o conselho dos moços, dizendo: O meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu o acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nebate, por Aías, o Silonita. Assim, quando todo Israel viu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Agora olha para a tua própria casa, Davi. Assim Israel partiu para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adorão, que esteve sobre o tributo, e todo Israel o apedrejou com pedras, e ele morreu. Por isso, o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem para fugir para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. E sucedeu, quando todo Israel ouviu que Jeroboão havia retornado, que eles mandaram chamá-lo até a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Não houve nenhum que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim, 180.000 homens seletos, os quais eram guerreiros, para lutar contra a casa de Israel, para trazer o reino de volta a Roboão, o filho de Salomão. Contudo, a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Retornai cada homem à sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte. Eles, portanto, atentaram à palavra do Senhor e retornaram segundo a palavra do Senhor.
Então Jeroboão edificou Siquém, no monte Efraim, e nela habitou, e saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá, e eles me matarão e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém? Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e outro pôs em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos, e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram os filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá. E ele ofereceu sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando os novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel, no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração. E ordenou uma festa para os filhos de Israel, e ofereceu sobre o altar, e queimou um incenso. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica. Que Deus tenha misericórdia de nós e que perdoe os nossos pecados se profundamente nos arrependermos. Seguimos aprendendo com a palavra de Deus e eu peço para você deixar o seu like no vídeo e nos ajudar a levar esta palavra a quantas pessoas mais precisarem ouvir dela. Compartilhe você também da palavra de Deus com outras pessoas e incentive-as a conhecer esse Deus. Se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco, cumprindo o plano de leitura completa da Bíblia em um ano, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova postagem for feita. Você pode baixar o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. Assim fica mais fácil fazer o seu planejamento e acompanhar a leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.